Olá, pessoas, tudo bem? Professor Sérgio Bode aqui de novo. Sejam bem-vindos à última aula de Química dessa semana. A gente acabou de ter a videoaula número 6, que foi sobre mecânica quântica, orbitais atômicos. Lembra que a gente acabou de discutir que dentro de um orbital os elétrons tinham espinhos opostos e por isso eles acabavam anulando a repulsão entre eles e tudo mais. Os elétrons, na química, eles se organizam sempre em pares. Os elétrons sempre estão em pares para se estabilizar. Isso dentro dos orbitais, que estão em pares. Um orbital cheio ele tem dois elétrons, um com espinho oposto ao outro, mas tem dois elétrons dentro. Uma ligação química covalente, que é essa que permeia a química orgânica inteira, aquela dos tracinhos. Cada tracinho é um par de elétrons. E os elétrons que não fazem ligação química? A gente vai estudar ainda a ligação química. E os elétrons que não fazem ligação química? Eles se organizam dentro do átomo em pares também. Então os elétrons, para se estabilizar, eles acabam ficando organizados em pares. O que acontece se um elétron não tiver um par? Se ele estiver sozinho dentro de um orbital? E agora? Aí eu te digo, você tem um negócio chamado radical. Radical. Ou também chamado aí no conhecimento popular e na medicina como radical livre. O que é um radical livre na medicina? Um radical. Um radical é uma espécie química que tenha um elétron sem par. O que isso tem de consequência? Só um detalhe. O elétron sem par pode ser chamado também de elétron desemparelhado. Porque esse nome porque ele não tem um par. Tá? Ele não tem um par, então desemparelhado. Se tiver um elétron desemparelhado dentro de um átomo, dentro de uma molécula, o que acontece? Essa molécula vai precisar... Pelo amor de Deus, me dá um par para esse elétron. Ela vai arrancar o elétron de algum lugar para fazer esse par. As moléculas, os átomos, qualquer espécie química que tenha elétrons desemparelhados, vai estar louquíssima atrás da primeira coisa que aparecer na frente para arrancar o elétron e formar um par. Essas espécies químicas chamadas radicais livres ou radicais, então, elas são espécies bastante estáveis? Não, elas são bastante instáveis. INS, instáveis. Por quê? Porque elas precisam, pelo amor de Deus, parar de existir e começar a existir na forma que tenha lá um elétron com par. Ah, isso faz bem para o corpo caso eu tenha vários radicais livres no meu corpo? Não, porque eles vão encontrar quais moléculas para arrancar elétron? As moléculas do seu corpo. É saudável isso? Claro que não. Então é meio ruim para a gente ter radicais livres no corpo em excesso. Tabagismo, má alimentação, entre outros hábitos acabam gerando esses radicais livres no corpo. E em excesso, né? Porque eles participam lá do corpo de uma maneira saudável se não estão em excesso. Mas em excesso eles acabam quebrando um monte de molécula que não era para quebrar do seu corpo e isso acaba te dando aí uma saúde um pouquinho pior. Tá? Então, os radicais, eles são espécies químicas muito instáveis, INS, instáveis. Eles estão presentes aí em qualquer lugar, você encontra radicais livres. Inclusive, tem uma situação bastante em voga na química ambiental, que é a questão da camada de ozônio, aquela camada da atmosfera que nos protege de radiação ultravioleta, especialmente do tipo B e C, UVB e UVC, que são radiações extremamente energéticas que podem causar câncer de pele com facilidade, entre outros problemas. A camada de ozônio está com um problema há décadas, que é os chamados buracos na camada de ozônio. Em certas regiões do globo, em certas épocas do ano, você tem uma baixa concentração de ozônio, que é o O3, que é uma molécula feita, uma molécula simples, uma substância simples de oxigênio, e que acaba participando aí de um processo de regulação da entrada de radiação ultravioleta no planeta. Qual que é o problema da camada de ozônio ter esses buracos? É que vai passar mais radiação ultravioleta e aí vai causar mais problemas ambientais. Mas o que acaba gerando esses buracos na camada de ozônio, assim chamados? O problema lá em cima, na camada de ozônio, são radicais. Os radicais que chegaram lá em cima, em excesso, os caras que lá em cima, cheios de cloro, são chamados CFC. A gente não vai entrar nessa discussão agora, porque não é o caso. A gente vai ter um momento para falar de química ambiental. Mas os CFCs em especial, que são moléculas orgânicas, que têm carbono, cloro, são moléculas orgânicas que têm carbono, cloro, flúor, chegam lá em cima, acabam sendo quebradas por radiação ultravioleta, gerando radicais
e quebrando um monte de ozônio, entrando como que a gente chama de catalisador nesse processo de quebra do ozônio e acaba acelerando, né, a formação de buracos na camada de ozônio. Mas a gente não vai falar dos radicais nesses contextos todos, a gente vai começar a falar de radicais na química orgânica. E aí lembre-se que na aula passada a gente viu os hidrocarbonetos. Falamos sobre alcanos, que eram hidrocarbonetos com ligações apenas simples, alcenos, que eram que tinham uma dupla, alcinos, que eram que tinham uma tripla, alcadienos tinham duas duplas, alcadinos tinham duas triplas, você tinha ciclanos, que eram compostos cíclicos, né, de cadeia fechada, que só tinham ligações simples na cadeia carbônica, você tinha os ciclenos, que eram compostos de cadeia fechada, que tinham ligação dupla, você tinha os ciclinos, que eram compostos de cadeia fechada, que tinham ligação tripla, você tinha os compostos aromáticos, várias classes de hidrocarbonetos, né, estuda essa aula, pelo amor de Deus, ela é extremamente importante. Ela vai, eu vou lembrar dela toda a aula da Química C a partir da semana passada, já todas que vão aparecer daqui pra frente, eu sempre vou acabar voltando na lógica daquela aula da semana passada. Então, se você não viu, veja essa aula de Química Orgânica, tá? A aula 4 da Química Orgânica, beleza? Bom, então, lembrando lá daqueles nomes, né? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, propeno, eteno, você tinha propino, etino, você tinha ciclopropano, ciclopropeno, você tinha benzeno, vários nomes, né? Lembre desses nomes, comece a estudá-los, você vai ter que decorá-los, então saiba a lógica deles, né? Da nomenclatura da IUPAC. Hoje a gente vai conhecer os compostos da química orgânica que têm elétrons desemparelhados, são chamados radicais orgânicos, tá? Então toda aquela lógica de radicais, livres e tal, a gente vai ver agora na química orgânica. Bem, como é que você representa um radical? Como é que aparece esse elétron desemparelhado? O radical ele pode ser representado assim, ou ele vai ser representado em um certo carbono, lá você vai ter uma bolinha, aquela bolinha é o elétron sem par, tipo assim, ou você vai ter, sabe a ligação que é o tracinho? Vai ter uma ligação sem ligar com ninguém, vai ter só o traço. Esse traço representa aquele elétron desemparelhado. Por que é uma ligação sem ligar com ninguém? Porque lembra que os radicais livres eles estão muito instáveis, querendo logo quebrar uma molécula para roubar elétron? Eles vão acabar se ligando a alguém para isso. Então aquela ligação está tá esperando ali para ligar com alguém. Então aquele traço, aquele radical está esperando para ligar aquilo em alguma coisa que aparecer na frente. Então uma forma de representar esses radicais ou é colocando a bolinha, que é o elétron desemparelhado mesmo, ou o tracinho sem nada, tá bom? Aí a gente tem inúmeros radicais da química orgânica. E por que é importante estudá-los? Porque a aula 7 a gente vai começar a tratar as ramificações, lembra o que era ramificação? Ramificações das cadeias carbônicas como sendo espécies de radicais nas cadeias carbônicas e nomeando os compostos ramificados através da nomenclatura que a gente vai aprender nessa aula. Tá? Então, como é que funciona a nomenclatura para radicais na química orgânica? Tem várias classes de radicais na química orgânica, assim como existiam várias classes de hidrocarbonetos, né? Alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e tal. Bom, qual que é a primeira classe, o primeiro grande grupo de radicais? Aqueles, e são os mais conhecidos, os principais, tá? São aqueles que têm apenas um elétron desemparelhado. São chamados radicais monovalentes. Por que monovalentes? Mono diz respeito a um, valente tem a ver com valência, quantidade de ligações que ele vai acabar fazendo para se estabilizar. Tá? Então, radical monovalente é aquele que tem um elétron desemparelhado só. Okay? Dentro desses radicais monovalentes, o primeiro grande grupo que aparece é dos radicais que tem um elétron desemparelhado em um carbono saturado. Em um carbono que só faz ligações simples. A gente chama esse grupo de radicais de alquil. Então, radical alquil ou alquila. Alquil ou alquila são radicais que tem. É o radical mais simples que existe. Tá? É o radical que tem lá um carbono normalzinho, e nesse carbono normalzinho, sem dupla, sem tripla, sem nada, esse carbono normalzinho vai ter um elétron desemparelhado. E aí, vou colocar alguns exemplos aqui. Tá? Como é que funciona a nomenclatura desses radicais do grupo alquil? É só você pegar aquela lógica de met, et, prop, but, lembra? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que a gente viu na tabela da aula passada. E finalizar, lembra? Quando era o hidrocarboneto, o final do nome era a letra O. Agora, nos radicais, o final do nome vai ser IL. Tá? IL. Então, os radicais do tipo alquil, basta você pegar o número de carbonos que tem nesse radical e colocar IU no final. Então, como é que fica esse radical aqui? Que é um radical que tem um carbono só. É do tipo alquil, por quê? Porque o elétron desemparelhado está num carbono saturado, normalzinho, nada demais, não tem dupla, tripla nesse carbono. Então, como é que fica o nome desse cara aqui? Fica met, um carbono, e o radical.
metil. Esse é o radical metil, ele é bem famoso, tá? A gente vai falar milhões, zilhões de vezes dele a partir dessa aula, então você vai acabar se acostumando. Esse é o radical metil. Qual seria o nome desse outro radical? 2 carbonos, et. Final il, porque é o radical etil. Né? Esse radical etil também é bastante famoso, vai aparecer em várias situações daqui pra frente, ok? Próximo, eu estou colocando em ordem de complexidade, tá? Dos mais simples para os menos simples aqui. Próximo, também bastante importante, radical propil. Só que assim, o radical propil, prop, né, 3 carbonos, e o radical, ele tem 2 tipos diferentes de carbono na cadeia. Vou voltar aqui para o etil, me fala, o etil, ele tem o carbono da ponta, de um lado, e o carbono da ponta do outro. São carbonos equivalentes, não tem nada de diferente entre eles. Né? Tipo, se a valência livre estiver no carbono da esquerda ou no da direita, tanto faz. E os dois são equivalentes quimicamente falando. Agora, no propil, não. No propil, você tem os carbonos da ponta, que são carbonos primários, e a sua valência livre pode estar na ponta, tanto à direita quanto na esquerda, é na ponta, e você tem o carbono do meio, que é o carbono secundário, que é diferente dos carbonos da ponta. E agora, vai ter 2 tipos diferentes de radical a partir do propil? Sim, pelo menos 2 tipos diferentes de radical a partir do propil. Quer dizer, tem o propil que tem o elétron desemparelhado na ponta, e tem o propil que tem o elétron desemparelhado no meio. O propil que tem elétron desemparelhado na ponta a gente chama de N-propil. E o propil que tem elétron desemparelhado no meio a gente chama de isopropil. Ok? Agora com 4 carbonos, como é que funciona? Tem algumas situações diferentes com 4 carbonos. São quais? Primeiro, você pode ter esse cara aqui, que está ligado pelo carbono da ponta. A gente chama, assim como a gente chamava anterior N-propil, quando estava ligado pela ponta, aqui, essa valência livre na ponta vai chamar esse cara aí N-butil. Butil, né? But, 4, e o radical, e N é porque está ligado pela ponta, tá? E aí, se tivesse nesse carbono secundário aqui do lado, tanto no da esquerda quanto na direita, né? Esses caras que estão no meio, esses 2 carbonos centrais da molécula, a gente chamaria, já que ele é um carbono secundário, a gente chama esse radical que tem a valência livre no carbono secundário de sec. S-E-C. Sec-butil, tá? E agora, 2 tipos diferentes de butil, que não existiam para o propil, né? 2 tipos diferentes de butil ainda. Tem 4 tipos de butil. Né? 2 que a gente já viu, 2 que a gente vai ver agora. Quais são essas conformações estranhas em forma de T para o butil? Tem o butil, que está nesse formato aí com carbono terciário. E ele tem um desses 3 carbonos da ponta aí com a valência livre. E a gente chama esse cara aí de isobutil. Ou você pode ter essa mesma conformação em forma de T, porém o carbono terciário, que é aquele do centro, o carbono terciário tem a valência livre. E a gente tem aí o terc-butil. Tá? Aí você tem o N-pentil, o sec-pentil, entre outros. Mas a partir daí a gente não se preocupa muito, tá, com a nomenclatura. Então, importantíssimo é até o butil. Então, saber até o butil é uma obrigação sua a partir de agora. Já decore nesse segundo na sua vida e vai te ajudar bastante. Caso não souber isso, vai ser cobrado em algum momento de você. Então, metil, etil, N-propil, isopropil, N-butil, sec-butil, iso e terc-butil. Okay? Para os tipos de radicais do tipo alquil, né, ainda com a valência livre em carbonos simplesinhos, que são importantes. Mais 2 só. O radical benzil, que é esse aqui, que é tipo um benzeno, e aí um carboninho ligado no benzeno tem a valência livre, chama benzil. E um outro chamado alil. Alil. A-L-I-L. Alil. Esse radical alil também é importante, mas só vai ser importante mais no ensino superior e em umas aulas mais pra frente. Então, por enquanto, não se preocupe tanto com ele assim. Mas saiba que ele existe. Alil. Ok? Agora vamos para os radicais que têm a valência livre no carbono com dupla. Não é tipo um radical alquil ou alquila. Tá? Ele é um radical que a gente chama alcenil. Por que esse N? Alcenil. Esse N é de ligação dupla, tá? Lembra? Propeno, ciclopropeno, esse N significa dupla. Então, um radical que tem a valência livre em um carbono com dupla, aí o disparado, o exemplo mais importante é esse que está aparecendo. Olha, lembra, esse aqui que está aparecendo agora, ele é o etil, certo? Etil, 2 carbonos e o radical alquila, beleza. Agora esse aqui, como é que chama? É tipo um etil? É tipo um etil, só que ele tem uma ligação dupla nesse carbono. Esse carbono que está com a valência livre tem uma ligação dupla. Como é que chama, então? A gente coloca tipo etil, só que no meio desse et e do il, você coloca o en, que significa dupla. Então fica etenil. Etenil é um nome feio. Ninguém gosta de chamar esse cara de etenil, então ele tem um nome usual. O que é um nome usual na química?
Tadã! Essa parte é mega importante. Saiba que os compostos na química têm um nome oficial, que é o que a gente está estudando, que são os nomes que a IUPAC recomenda, porém tem um nome comercial que ele é vendido por aí. E esse nome comercial acaba caindo em prova também. Então sempre vai ter um nome oficial da IUPAC e em alguns casos a gente vai acabar aprendendo também qual que é o apelido, entre aspas, qual que é o nome comercial dele, como é que você compra ele por aí. A gente chama de nome usual. Qual que é o nome usual para o etenil? O nome usual para o etenil é vinil. E o vinil acabou sendo até oficializado, de tanto que ele é usado. Então esse cara etenil é chamado mais comumente como vinil. Ah, e o vinil tem a ver com esse vinil aí? Sim, o tecido vinil tem a ver com esse vinil, né? O material vinil tem a ver com esse vinil aí. Porque através da polimerização de compostos que tem vinil como radical, você acaba tendo... por exemplo, PVC, que é policloreto de vinila, você tem o material vinil também, então entre outras coisas o vinil é muito importante, tá? Esse radical é importante. Sobre radical do tipo alcenil, só vou comentar sobre isso. Saiba que existe também o radical do tipo alcinil, tipo, se você tivesse, por exemplo, 2 carbonos com tripla e uma valência livre, num desses carbonos você teria o etinil, mas nunca vi numa questão na minha vida falar sobre isso. Saiba só que existe essa classe, tá? Então não é muito importante, saiba que da existência, né, que é possível. Então assim como tem alquila, alcenil, alcinil, pela mesma lógica do an, en e in, ok? Existem os radicais que estão ligados, a valência livre está ligada ali, está sendo feita por um carbono num anel aromático. E a gente chama esse tipo de radical como radical aril. Aril, né? A R de aromático e o de radical. Aril é uma classe, né? Então tem alquil, alcenil, aí tem aril. Tá? O grande representante dessa classe, o único que a gente tem que saber muito de cor, que é mega importante, é esse cara aí. Como é que é o nome dele? A gente chama ele de fenil. Fenil. Esse é o nome dele, fenil, tá? Parece tipo benzeno com uma valência livre, a gente chama de fenil. Não confunda, isso é questão de prova. Não confunda com benzil, que é esse, que é do tipo alquila, né? Que a valência livre não tá no anel aromático. A gente chama esse cara de benzil. Agora, o fenil, a valência livre está no anel aromático, ok? Existem ainda os radicais que têm 2 valências livres. Esses radicais que têm 2 valências livres são menos comuns ainda de aparecer em prova, porém vou passar aqui para vocês qual que é a lógica do nome deles, tá? São chamados radicais divalentes, porque tem 2 valências livres, tá? Existem 2 grandes grupos dos radicais divalentes. Vai ser bem rápido essa parte, tá? Os alcoilenos, que são aqueles que têm 2 valências, porém em carbonos diferentes um do outro. Então você tem aqui os que aparecem na apostila, que são os que você tem que dar uma olhada só para saber que eles existem, que é o etileno e 1,2 propileno. Tá? Qual que é a lógica do nome deles? Et, 2 carbonos, ileno é o final do nome quando você tem um alcoileno, que é esse cara que é um radical orgânico que tem 2 valências livres. Tá? E aí você tem também um outro tipo de radical divalente, que é o alcoilideno. O alcoilideno ele tem 2 valências livres, porém no mesmo carbono. É mais incomum ainda de aparecer, é muito raro. Muitíssimo raro, mas saiba que ele existe. Os alcoilidenos, vou colocar aqui um exemplo, tem na apostila inclusive o mesmo exemplo. O etilideno, tá? O etilideno tem 2 valências livres no mesmo carbono e a gente chama isso de etilideno. Porque etilideno, et, 2 carbonos, ilideno, de alcoilideno, que é o nome do grupo, né? Então, etilideno é um cara com et, 2 carbonos, e tem 2 valências livres no mesmo carbono. Essa é a lógica do nome, ok? Galera, agora vamos fazer um monte de exercício para ver se a gente fixa essa parte da matéria na cabeça, porque vai precisar para a semana que vem, ok? Bora lá! Saindo da jaula! Pessoas, bora aí para a última lista de exercícios da semana. A última resolução de exercícios da semana, dessa última aula da semana de Química. Eu planejei aqui alguns exercícios que eu acho bem representativos para a gente fazer, para você conseguir fazer todo o resto da lista depois sozinho, tá? Começamos aí pelo exercício 5.3 de radicais orgânicos. Está escrito assim: com relação ao composto a seguir, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são... Primeiro a gente tem que achar o carbono terciário, né? Vamos ver. Quantos carbonos terciários a gente tem nesse exercício? A gente tem este aqui, este é um carbono terciário e este é um carbono terciário. O exercício não foi muito preciso
no que ele queria, né? Porque existem dois carbonos terciários, este e este. Mas, na verdade, o exercício quer que você faça sobre esse aqui. Não existe nenhuma resposta para esse cara. Tá? Não tem como resolver o exercício com ele. Então, o único possível para as respostas que a gente tem ali é este carbono. Que burro, esse aqui não, esse aqui é quaternário, né, galera? Não viaja, estou viajando aqui já. Esse aqui, este aqui, e não esse, este aqui, esse carbono terciário. Então, esse carbono terciário vai ser o que o exercício te pede, que você nomeie os radicais ligados a ele. Como assim nomear os radicais? Imaginar que tudo que está ligado a esse carbono, na verdade, não esteja ligado a ele, esteja sozinho aqui, ó, picotado. Mandei embora, esses caras estão viajando sozinhos aqui. Se eles estivessem sozinhos, teria uma ligação a ser feita, né? Teria um elétron desemparelhado aqui, ó. Um elétron desemparelhado aqui, um elétron desemparelhado aqui. Esses seriam radicais orgânicos, né? Quais? Este cara seria um radical orgânico ligado ao carbono terciário. Este cara seria um radical orgânico ligado ao carbono terciário. E este cara seria o radical orgânico ligado ao carbono terciário. Aqui em cima é hidrogênio, né? Ninguém colocou na resposta hidrogênio porque ele não é um radical orgânico, ele é só um átomo. Então, vamos ver, né, qual que é o nome desses radicais aqui. Olha, isso aqui sendo um radical de um carbono só, ele tem um nome, que é qual? Você lembra? Um carbono só é met, final de nome de radical é il. Então, esse aqui é o metil. Desse lado, qual que é o nome disso aqui? Se não tivesse esse carbono, se fosse só o anel aromático com uma valência livre, na forma de radical, né, a gente teria o fenil. Mas como tem esse carbono aqui antes, né, tem um carbono e aí depois tem o anel aromático. Então, o anel aromático e um carbono, esse carbono que tem a valência livre, isso aqui que eu circulei, esse negócio aqui a gente chama de benzil. Tá? Esse aqui é o benzil. Não confunda benzil com fenil, saiba a diferença dos dois. Esse é o benzil. E aqui à direita, o radical que a gente tem é qual? Bem, é um radical de 4 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse radical de 4 carbonos, a gente tem 4 opções. A gente pode ter o N-butil, a gente pode ter o sec-butil, a gente pode ter o isobutil e a gente pode ter o terc-butil. Qual dessas opções que é a resposta para esse nome? Se fossem 4 carbonos em linha, a gente poderia ter tanto o N-butil, se fossem 4 carbonos em linha e o último tivesse a valência livre, ou se fosse aqui 4 carbonos em linha e o último tivesse uma valência livre, seria o N-butil. Se fossem 4 carbonos em linha e o secundário tivesse a valência livre, seria o sec-butil. Se fossem aqui 4 carbonos em forma de T, como é esse caso, e um desses 3 da ponta, um desses CH3 tivesse a valência livre, seria o isobutil. E, no caso, este cara do meio, tendo a valência livre, que é o que a gente tem nesse exemplo, é o isobutil. Tá? Então, esse aqui é o isobutil. Então, se fosse qualquer um desses 3 da ponta, a gente teria o isobutil. Como é o carbono terciário que tem a valência livre, esse é o terc-butil. Tá? Então temos terc-butil, metil e benzil. Tem alguma resposta com esses nomes? Resposta letra A. Benzil, metil, terc-butil, letra A. Ok? 5.8, vamos lá. Metil mais vinil. O que está escrito no 5.8? A união dos radicais metil e vinil resulta num composto. Qual deles? Qual resposta se adequa? Vamos ver. Metil, tá aqui, ó. CH3 com uma valência livre. Vinil é o que a gente chama de etenil. É esse cara aqui. É um...
é esse cara aqui. É um alcenil, tá? Um radical alcenila. O vinil é esse cara aqui, é um radical alcenil ou alcenila. Ele tem a valência livre aqui num carbono insaturado por uma dupla. Ele é bem famoso, né? Eu comentei na parte teórica da aula. Então a gente tem o vinil aqui à direita, vou só completar os hidrogênios que ele tem. E à esquerda o metil. Como é que une os dois? Bom, vamos fingir que isso aqui é uma ligação zona aqui, ó. Uniu os dois caras. Como é que ficaria o nome desse negócio aqui, se fosse, né, uma cadeia carbônica? CH3, CH dupla. Opa, como é que pode ter CH3 aqui, galera? CH2. Ó, CH3, CH dupla com CH2. No caso, o nome disso seria propeno, né? O nome dessa cadeia aqui, a junção desses dois seria propeno. Não sei se tem uma resposta assim, vamos dar uma olhada. Letra A. De nome propano. Errado. Propeno. Esse aqui seria o propeno. Ele é saturado? Não, ele é insaturado, porque tem essa dupla. Ele pertence à classe dos alcinos. Quer dizer que ele tem tripla? Não. Letra D. Ele tem uma fórmula C3H6? Vamos ver. C3, 1, 2, 3, H, 3, 4, 5, 6. Fórmula molecular. C3H6. Resposta, letra D. Ok? Próximos exercícios. Exercício 5.9. Está escrito. A união de um radical terc-butil com um radical etil fornece um composto com a seguinte cadeia carbônica. Vamos ver. Terc-butil, como é que é a cadeia do terc-butil? São 4, né? Butil. 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Qual desses carbonos que vai ter a valência livre? Se for um desses 3 da ponta, isobutil. Se for esse cara aqui, terc-butil. Então, é o terc-butil ligado no etil. Etil são 2 carbonos. Fazemos uma ligação, então, entre o etil e o terc-butil. Tá aqui, ó, ligamos os dois. Como é que ficaria? Vamos ver ali como é que está a resposta, né? A resposta está, tipo, com o etil primeiro. Daí ele está ligado aqui no terc-butil depois, ó. Tá assim. Terc-butil, etil, um ligado no outro. Resposta letra A. Resposta letra A tem essa figurinha, tá? A união do etil com o terc-butil. Aqui ele não colocou os hidrogênios, estava preocupado só com a cadeia carbônica, tá? Então fica a letra A para o 5.9. 5.10. Os radicais livres têm funções importantes no organismo humano. Não obstante, em excesso eles podem ser prejudiciais, pois danificam as células e o material genético, alteram o DNA. Uma vez formados, os radicais livres desencadeiam reações, que se propagam a grande velocidade, em consequência da alta reatividade. O comportamento químico dos radicais livres se explica pelo fato de eles serem estruturas com... Isso aqui é o 5.10, né? Letra A. Uma carga total negativa. Eles têm carga negativa? Não, quem tem carga negativa são os ânions, não os radicais. Letra B. Todos os elétrons emparelhados, ou seja, todos os elétrons têm pares? Não. Um deles, pelo menos, não tem par, né? Que é o elétron desemparelhado, que vai dar aí a identidade do radical, né? Então tá errado. Letra C, uma carga total positiva? Não, senão seria um cátion. Letra D, um elétron desemparelhado? Certo. Então, letra D, um elétron desemparelhado. Um elétron sem par, tá? Lembra, né? Os elétrons ficam em pares por conta do emparelhamento de spins, né? Spin mais meio menos meio, para se estabilizar dentro do orbital. Isso é matéria da aula da Química A dessa semana, a última aula que a gente teve. E, no caso, um elétron desemparelhado fica muito instável, acaba se ligando a qualquer coisa que aparecer na frente, acaba dando esse comportamento bastante reativo para os radicais. Ok? Vamos continuar nossa lista de exercícios. Vamos para o exercício de número... Vamos ver. Aqui. Achei minha folhinha. Exercício de número 5.13. O 5.13... ele tem um textinho lá, é da UFES. Tem um textinho que é assim. O radical alifático monovalente que apresenta a mesma fórmula do ciclopropeno.
isopropil. Primeiro, o que é radical? Radical tem um elétron desemparelhado. Alifático. Alifático, não sei se você lembra de uma aula anterior que a gente teve, em que a gente classificou cadeias carbônicas. Cadeias alifáticas eram aquelas que eram abertas, que não eram ciclos. Cadeias abertas. Então é um radical aberto, não é cíclico. Monovalente quer dizer que ele só tem um elétron desemparelhado. Então é um radical alifático monovalente, ou seja, é uma cadeia aberta com uma valência livre. Ele pergunta, qual radical de cadeia aberta e apenas uma valência tem a mesma fórmula do ciclopropil? O que é ciclopropil? Propil, vou quebrar aqui. Propil quer dizer 3 carbonos tendo um deles com elétron desemparelhado. Ciclo quer dizer que esses carbonos estão formando uma cadeia fechada. Então ficaria como? 3 carbonos formando uma cadeia fechada. Um deles tem uma valência livre. E agora vamos só completar os hidrogênios para saber a fórmula, né? Aqui ó, é H2, aqui é H2 e aqui é H. Tá? Só completei as ligações que faltavam para o carbono ser tetravalente. Qual que é a fórmula disso aqui? C3H. 1, 2, 3, 4, 5. C3H5. Ele quer um radical aberto que tenha essa fórmula, C3H5. Aí ele te dá nas alternativas algumas opções, né? Ele quer um radical alifático monovalente que tenha essa forma. Vamos ver. Radical vinil. Qual é a fórmula do radical vinil? Radical vinil é C2H3. C2H3. É a mesma fórmula que a gente procura? Não, a gente procura a fórmula C3H5. Então pode ser a letra A? Não. Letra B. Isopropil. Qual é a fórmula do isopropil? 1, 2, 3 carbonos. 3, 4, 7. C3H7 é a fórmula do isopropil. Serve pra gente? Não. Vamos para o próximo. Alil. O alil, ele vamos ver. Tem 1, 2, 3 carbonos. 3, 4. 3, 4, 5, 6. Aqui tá certo. Vamos ver. Opa! Aqui mais uma vez eu cometi uma gafe. Sempre erro, cara. Sempre erro esses hidrogênios. Acho que eu tô ficando maluco já a essa altura do campeonato. Aqui é CH2, tá? Então, alil, H2C, CH, CH2. Qual que é a fórmula disso? C3H5. Né? É a mesma fórmula que a gente procurava? Sim. É um radical de cadeia aberta? É. Ele é monovalente? Sim. Então é essa a resposta? Com certeza. Por que não é nenhuma dessas outras duas aqui? Tá vendo que esse radical isopropilideno ele tem duas valências livres? E o propilideno também, duas valências livres? Eles não são monovalentes. Esses dois radicais aqui não se encaixam na proposta, pois eles são divalentes. Ok? Divalentes. Então não pode ser resposta para a gente. Tá? Vamos partir para os próximos exercícios. Bem, 5.14, na sequência, está escrito: a união de dois radicais fenil resulta no bifelino. Nome interessante, bifelino. Um hidrocarboneto de fórmula molecular. Tá, a união de dois radicais fenil. Ele quer que você una dois radicais fenil e veja o que vai dar, né? Vamos dar uma olhadinha. Radical fenil é esse aqui. Esse é um radical fenil. É um anel aromático com uma valência livre. Vou colocar um outro radical fenil ao lado. E vou ligar um no outro, né? Que é uma pontezinha. Liguei um no outro. Liguei dois radicais fenil um no outro. O radical fenil, cara, tem quantos hidrogênios aqui em cada um dos carbonos? Ó? 1, 2, 3 ligações, ele tem um H só. Aqui tem um H só, H só, um H só, um H só. Aqui não tem, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. Esses caras não têm hidrogênio, esses dois. Esses aqui, cada um deles tem um hidrogênio. Então, H, 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 H. Qual que fica a fórmula disso? C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C12. H. 1, 2, 3, 4, 5 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5 do outro. Fica C12H10. Tem alguma resposta com C12H10? Vamos ver. Letra B. C12H10. Letra B.
Então, tranquilo, né? Bastou que a gente juntar dois radicais fenil e contar o número de hidrogênios. Vamos para os 5,18. Cadê? Aqui. 5,18. Lá da UFPA. Os radicais orgânicos ligados ao carbono hidroxilado no composto são... Hidroxilado? Que hidroxilado? Galera, hidroxila é o nome do radical OH. OH é hidroxila, tá? OH é hidroxila. Então, qual que é o carbono hidroxilado? O carbono hidroxilado é aquele que tem hidroxila. Então, a hidroxila está aqui, na fórmula. Está ligada a esse carbono, portanto, este, tadã, é o nosso carbono hidroxilado do exercício. A pergunta é o nome dos radicais ligados a ele. Então, vamos analisar os radicais ligados a esse carbono. Aqui à esquerda, o que está ligado a ele? Todo esse negócio aqui. O que é isso? São 3 carbonos e o do meio, ó, o do meio, dos 3, o do meio tem uma valência livre ligada aqui. Então, qual que é o nome disso? Isso aqui seria o N-propil ou seria o isopropil? Resposta? Isso aqui, isopropil. Isopropil, porque é o carbono do meio dos 3, né, o carbono secundário que está sendo ligado aqui. Ele que tem a valência livre, se a gente for contabilizar. Deste lado de baixo, aqui na forma de T, temos 4 carbonos. Isso aqui é um butil, agora basta saber, né? Se esse aqui é um N-butil, um sec-butil, um terc-butil ou um isobutil. Bem, a gente tem nessa forma de T, não é uma cadeia linear, então esses 4 carbonos formando um Tzinho, a gente sabe que é ou isopropil, ou ou isobutil, né? 4 carbonos, ou isobutil, ou terc-butil. Qual das duas opções que é? Veja, esses carbonos da pontinha aqui não estão com a valência livre. Quem está com a valência livre é o carbono terciário, ó. Esse cara aqui tem o carbono terciário, 1, 2, 3. Carbono terciário ligado. Esse carbono terciário que tem a valência livre. Então, esse aqui é o terc-butil. E deste lado, aqui famoso nas nossas resoluções, qual que é o nome disso? Benzil. Repare a diferença entre o fenil, né, que está diretão aqui na cadeia aromática, e o benzil, que tem esse carinha aqui, entre a valência livre e a cadeia aromática. Ok? Então, vamos ver alguma resposta que tenha isopropil, terc-butil e benzil. Vamos ver. Isopropil, terc-butil, benzil. Um detalhe interessante, um detalhe bacana. O detalhe é, tá vendo que esses caras terminam em il? Terminam em il. Os radicais terminam em il por orientação da IUPAC. Porém, a IUPAC deixa a gente, se a gente quiser, né, por questões assim puramente estéticas. Tipo, a gente está afim. Se a gente tiver afim, a gente pode colocar um A opcional, totalmente opcional aqui no final. Então, fenil ficaria fenila. Isopropil poderia ser escrito isopropila. Benzil poderia ser escrito benzila, assim como terc-butil poderia ser escrito terc-butila. A gente sempre tem essa opção de colocar o A no final. Por exemplo, metil vira metila, etil vira etila, propil, propila, benzil, benzila, vinil, vinila. Então esse A no final é opcional. Esse exercício colocou o A no final, então não se assuste. A resposta certa é a letra D. Resposta certa é a letra D. Isopropila, terc-butila e benzila. Ok? Então, vamos terminar nossa maratona louca de exercícios da Química C com o 5.19. Acabou, galera. Esse aqui é o último que a gente vai fazer essa semana. Vamos ver o que está escrito. A união do menor radical alcoíla acíclico insaturado por uma dupla com o radical vinil resulta em um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto. Represente a estrutura desse hidrocarboneto e dê o nome do mesmo. Bem, vamos ver. Menor radical alcoíla. O que é alcoíla? Alcoíla é um jeito de escrever alquil. Ou seja, aqueles radicais simplesinhos que tem uma valência livre num carbono normal, um carbono de ligação simples. Tá? Então, é tipo metil, etil, isopropil, N-propil, todos esses mais simples, né, benzil, eles são alquil ou alcoíla, que dá para escrever assim, opcional, né? Um outro nome, um sinônimo. Bem, menor radical, alquila, acíclico, aberto, alifático. Vamos ver. Vamos tentar achar esse cara, né?
Ah, e tem mais um detalhe ainda. Desculpe, ignorei aqui. Ó. Insaturado por uma ligação dupla. Insaturado por uma ligação dupla. Pode ser o metil, se o cara tem que ter uma dupla. Pode ser o metil. Dupla com quem, né? O metil tá sozinho. Tem que ter pelo menos mais um carbono aqui. Não, um carbono para fazer a duplinha que ele pediu, né? Ó, tem que ter uma dupla nesse radical. Esse cara já tá encaixando na definição? Tipo, se colocar aqui, ó. Um carbono e tal... A gente já tem o que ele queria, menor radical alcoíla acíclico insaturado por uma dupla. Por que isso aqui não é o nosso radical procurado? Porque tem que ser alquil, alcoil, alcoíla, tem que ser o carbono que tem o elétron desemparelhado, ele não pode ter dupla nem tripla, ele tem que ter só ligação simples. Esse cara se encaixa? Não, isso aqui é uma alcenila, cara, isso aqui é uma alcenila, então... Para você ter um alquil ou alquila, tem que ter esse carbono aqui antes. Ó. Esse carbono que só tem simples, esse carbono tendo a valência livre. Então, isso é o radical que ele pediu. É o menor possível dos radicais alquil que tem uma dupla. E é esse cara aqui. Qual que é o nome disso? A gente já viu. Esse é o alil. Alil. Ele pediu para unir isso com o vinil, né? O vinil, você lembra? O etenil, né? Esse cara aqui, ó. Esse é o vinil. Então, vinil de um lado, alil do outro. Vamos unir esses dois radicais, como ele pediu. Vamos ver o que esse negócio que dá aqui. Ele pede o quê? A estrutura, né? Então, vamos colocar os hidrogênios. Assim. E vamos dar um nome para isso. Lembrando da aula passada. Isso aqui é a revisão da aula passada. Quantos carbonos tem nessa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é pente. Só tem ligação simples na cadeia ou tem dupla? Tem dupla. Tem quantas duplas? Duas, ó. Duas. Quais são as posições para essas ligações duplas? Vamos ver. 1, aí 2 não tem, 3 não tem, 4. 1 e 4, e vamos contar de lá para ver se dá um número menor. 1, 2 não tem, 3 não tem, 4. Então, 1 e 4 contando daqui, 1 e 4 contando de lá. Tanto faz, os dois lados dão a mesma coisa. Pente, 1,4. Lembra que quando tem duas duplas é dien? N, e como é um hidrocarboneto, letra O. Pente 1,4 dieno. Mas lembre-se que a gente tem por convenção, quando é um dieno, né, duas duplas, a gente coloca um azinho aqui. Tá? Então fica penta 1,4 dieno. Esse é o nome para essa estrutura formada pela união do alil com o vinil, cuja estrutura está aqui, né, como ele pediu. Então a estrutura é essa e o nome está aqui embaixo, galera. Boa resolução do resto da lista que sobrou aí. Sobrou pouca coisa, a gente fez bastante exercício. Então... Galera, respeitem a quarentena, né? Se cuidem, se protejam. Façam bastante exercício. Procurem comentar no canal ali qualquer dúvida que vocês tiverem que eu respondo e ajudo vocês, beleza? Tchau, tchau. Então, até semana que vem. Falou!